Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. A gente começa sempre, como de costume, passando primeiro pelo cenário local. A gente teve na semana passada um Ibovespa fechando em alta de 1,82%, voltando a ficar acima dos 125 mil pontos. Em uma semana que foi mais curta e também de menor liquidez devido ao feriado de carnaval aqui no Brasil. Bom, as ações brasileiras performaram bem em meio aí a um fechamento da curva de juros e uma desvalorização do dólar, que também acabou encerrando a semana em R$ 5,79. No cenário macro, o governo ele anunciou propostas para conter a inflação de alimentos, na verdade a alta, né, da inflação de alimentos, incluindo a redução de tarifas de importação e também esforços para convencer os estados brasileiros a implementar uma isenção do ICMS sobre a cesta básica. A gente teve também o PIB do quarto trimestre de 2024 sendo divulgado, né, ele veio abaixo das expectativas, principalmente com o consumo das famílias sendo o principal destaque negativo, né, reforçando um cenário aí de desaceleração da economia brasileira. Olhando para os ativos listados em bolsa, né, entre os destaques positivos da semana estiveram as ações cíclicas como Magazine Luiza e Cogna, que subiram 9,9% e 8,6%, respectivamente, se beneficiando aí do fechamento da curva de juros. Já na ponta negativa, as ações da Petrobras recuaram mais de 4%, refletindo a queda do preço do petróleo Brent. O petróleo Brent fechou em queda de quase 4% aí na semana passada. No cenário internacional, a gente viu as ações americanas registrarem uma queda bastante significativa, impulsionada aí principalmente pelo aumento das preocupações com a atividade econômica e também novas incertezas em relação à política comercial. Enquanto os dados de criação de empregos vieram apenas ligeiramente abaixo do esperado, o índice de manufatura ele veio fraco e a revisão para baixo da estimativa de crescimento do PIB para o primeiro trimestre desse ano, pelo modelo do Fed, acabaram intensificando aí o receio da desaceleração da economia norte-americana. Em relação à política comercial, né, o início das tarifas de 25% sobre o Canadá e México e a tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses levaram a medidas retaliatórias por parte tanto do Canadá quanto da China. Né, apesar de uma série de exceções e postergações anunciada por Trump, o sentimento dos investidores permanece pessimista quanto a essa guerra tarifária. Tá? Voltando para o Brasil, a gente olha o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, ele teve alta também na semana passada, subiu 1,27%. A gente teve aí os FIIs de papel que compõem o índice com desempenho médio de 1,05% na semana e os FIIs de tijolo com uma performance média de 1,32% aí no período. Tá? Indo para a parte de moedas, a gente viu o dólar, como você tem no começo, fechando a semana em queda, né, contra o real, recuando aí 1,67% na semana e fechou cotado a R$ 5,79. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, fechou a semana também em forte queda, recuando 3,40%. Acho que desde 2002 que a gente não viu o DXY com uma queda tão acentuada, uma queda semanal tão acentuada assim. E no mundo das criptos, a gente também viu aí uma semana intensa aí de aversão a risco, né? As principais criptomoedas apresentando forte queda na semana, Bitcoin recuando aí 9%, cotado aí a 85 mil dólares, o Ethereum também recuou aí mais de 12 na semana, cotado a 2.203 dólares, né? Tudo isso sendo bastante impactado aí por conta dessa questão tarifária, da política tarifária do governo Trump, tá? Bom, chamo agora o Matheus Ogata aí comentar da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve uma queda bem forte, né? Como vocês podem ver aí na taxa de DI futuro da semana passada. Apesar que a gente teve uma semana reduzida, né? Teve feriado ali no começo da semana que acabou reduzindo um pouco a liquidez, mas de qualquer maneira a gente teve uma queda bem forte, né? Muito por conta disso, a gente acabou tendo poucos acontecimentos, mas um deles foi a questão do PIB, que veio
de certa forma, ali dentro das expectativas aqui do Brasil, né? E também a gente teve algumas medidas do governo para frear a alta de preços dos alimentos. Então a gente teve algumas isenções de impostos em cima de açúcar e carnes, e entre outros produtos, que acabou sendo visto com bons olhos pelo mercado, apesar de que, obviamente, isso vai ter alguns impactos fiscais, né, que a gente ainda vai ver o que vai acontecer daqui para frente, mas, de fato, foi um ponto positivo. Né? No campo internacional, como o Gustavo já tinha comentado, a gente teve essas questões tarifárias lá fora, que foram retalhadas, algumas foram voltadas atrás, né, algumas tarifas de acordo de comércio entre o México e o Canadá vão ser mantidas, postergadas até o dia 2 de abril, mas enfim, ainda continua nessa guerra tarifária. Já tem alguns analistas que falam que essas questões das tarifas já seriam até considerados como atos de guerra contra os outros países, mas ainda não teve repercussões tão, digamos assim, tão fortes assim, como atos de guerra realmente, né? Para essa semana a gente tem inflação, tanto americana quanto brasileira na quarta-feira. Vamos ficar de olho para ver se vai vir acima ou abaixo das expectativas aqui e lá fora.